Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli e desembargador Oyama de Moraes. Saúdo também o ilustre procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Saúdo o doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Uma saudação muito especial aos advogados que participarão desta sessão de julgamento, defendendo seus clientes. Doutora Edinara Teixeira de Menezes, doutor Christian Lefance Soder e doutor Lucas Matheus Renich. Saúdo também a nossa assistência e passamos desde logo ao primeiro julgamento da tarde, a continuidade de um julgamento, o 060-02-21-31, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. Houve um pedido de vista pelo eminente desembargador Gerson Fischmann, e já tendo, ao que eu recordo, já ocorreu o voto do eminente relator, assim como as manifestações da defesa e do Ministério Público. Então, eu passo desde logo a palavra ao eminente desembargador Gerson Fischmann para proferir seu voto vista. Senhor presidente, na sua pessoa, saúdo os demais integrantes da Corte. Uma saudação também ao doutor Fábio Venzon, eminente representante do Ministério Público, aos doutores Christian Lefance, doutor Lucas, doutora Edinara, Mari, que aqui estão presentes, doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores, e uma especial saudação à nossa assistência. Eu pedi vista, senhor presidente e demais colegas, porque quis, evidentemente, examinar com um pouco mais devagar a prova, na medida em que entendi que havia uma linha muito tênue na questão, apenas para recordar aos colegas, de que se tratava de uma publicação feita num jornal lá de Quaraí e que houve um acréscimo, segundo a alegação, de edições desse jornal com uma notícia que era a transcrição de uma liminar judicial envolvendo o conhecimento de que haviam sido indisponibilizados bens pela Justiça por atos de improbidade. E apenas para fazer um brevíssimo resumo, com perdão da redundância, examinei detidamente todos os autos e cheguei à conclusão, estou acompanhando, senhor presidente, o voto do eminente relator, justificadamente por duas razões. Em primeiro lugar, não houve a prova da participação efetiva dos candidatos em divulgação disso. As edições anteriores do jornal também já tinham um número de acréscimo, naturalmente, dos anos anteriores e outras edições dessa publicação. E, basicamente, se trata de uma reprodução de uma decisão judicial que o único dado é que ela realmente teria sido proferida com uma certa antecedência à data em que ela foi divulgada. Mas não me pareceu, e aqui, claro, que como eu disse ao início, e por isso me preocupou, não me pareceu, digamos assim, com carga suficiente para ter gerado alguma repercussão no pleito. Evidentemente, porque os fatos aqui são incontroversos, então se trata, no caso, de examinar a potencialidade, de certa forma, que isso pode ter causado. E como se trata de uma matéria, de um processo público em que não havia uma acusação específica, e por as razões já muito bem lançadas no alentado voto do eminente relator, eu estou, então, encaminhei o voto nesse sentido, no sentido de acompanhar. Faço esse breve resumo e é como encaminho o voto, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, recurso 060-02-21-31, de Quaraí,
A unanimidade negaram provimento ao recurso. O segundo julgamento da pauta é o processo, o recurso 060.01.73.02 de Júlio de Castilhos, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, recurso interposto pela coligação com o Povo para Mudar. Há um pedido de sustentação oral pelo doutor Christian Soder, que falará pela recorrente, a coligação com o Povo para Mudar. Eu consulto o doutor Christian se concorda com a dispensa do relatório. Sim, Excelência. Muito bem. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de cumprimentar todos os excelentíssimos senhores desembargadores, na pessoa de Vossa Excelência, senhor presidente. Cumprimentar também o nobre procurador regional eleitoral, Dr. Fábio Venzon, e o advogado também presente, e todos os servidores e eventuais ouvintes da presente sessão. Esse recurso inominado na origem, ele se trata de uma ação de uma AIGE, em que a coligação com o Povo para Mudar ajuizou o processo em face da coligação adversária, Olhar para o Futuro, em que o atual prefeito, o senhor João Vestena, e a excelentíssima senhora prefeita Maria de Fátima se utilizavam das redes pessoais no Facebook para divulgação de atos oficiais, estando aí configurado o abuso de autoridade e também o uso indevido dos meios de comunicação social. O que acontece? O que ocorria? À época, o prefeito e vice-prefeita se utilizavam para comunicados oficiais por parte do município, em que foram veiculados tanto atos de governo quanto atos de campanha por meio do uso das redes sociais. Nos dias 3, 8 e 9 de outubro de 2020, se utilizavam para comunicar atos abordando que as escolas do município que não iriam voltar às aulas, onde as pessoas, os cidadãos do município de Júlio de Castilhos, eleitores, tinham o costume de ir até visitar os perfis das redes sociais do prefeito e da vice-prefeita à época para saber sobre atos que deveriam ser comunicados oficiais do município de Júlio de Castilhos. A análise fática ela é simplória, porque é justamente esse abuso de poder do uso de perfis próprios, pessoais, para comunicados de governo e também para interferir no pleito, onde se claramente ocorre uma afronta à impessoalidade, a exemplo do ato ocorrido no dia 3 de outubro de 2020, que se trata denominado de um comunicado importante, onde, à época, o candidato João Vestena, que era prefeito e candidato à reeleição, comunicou aos cidadãos de Júlio de Castilhos sobre o não retorno das aulas no ano de 2020, em razão e também respeito às políticas de distanciamento social e cuidados com a saúde. Somente nessa postagem do dia 3 de outubro, houve aproximadamente 493 reações a essa postagem, entre curtidas e demais reações. 493 reações, num universo de 14.822 eleitores do município de Júlio de Castilhos. Interferiu diretamente no pleito. Voltando, as pessoas tinham costume de acessar os perfis pessoais do prefeito e do vice-prefeito, e lá obtinham os atos de governo e também obtinham os atos de campanha, interferindo no pleito, porque o outro candidato não utilizava das redes sociais para publicar atos de governo, não interferia diretamente no pleito. É dessa forma que se pede a reforma da respeitável sentença e o provimento do recurso inominado. Agradeço a atenção dos senhores e desejo um ótimo trabalho. Obrigado, doutor Christian. Com a palavra, o eminente
Dr. Fábio Venzon, procurador eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, egresso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores, integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, ao doutor Christian Soder, saudação, se encontra na tribuna, uma saudação especial à nossa audiência. O parecer, nesse caso, foi dado pelo Dr. Pumes e, na mesma linha da sentença, entendeu que não havia aqui abuso de poder ou conduta vedada, porque, e aqui eu pego o trecho aqui do parecer, menciona o seguinte, menciona o que segue. Por transcrever a sentença, ele menciona que a mera promoção de atos de governo no perfil pessoal do candidato apenas expõe o trabalho realizado, sendo parte inerente ao debate desenvolvido na disputa pelo voto do eleitorado. Como muito bem referido na sentença, a irregularidade se consubstanciaria caso divulgações impugnadas fossem promovidas no perfil institucional da Prefeitura, para divulgação, promoção pessoal, porém, o que se depreende dos documentos trazidos aos autos é que foram feitas publicações exclusivamente no perfil pessoal do candidato, a reeleição João Vestena, com conteúdos típicos de campanha eleitoral e divulgação dos atos de governo tomados enquanto prefeito. Além disso, não houve utilização de recursos públicos ou da máquina pública como forma de promoção pessoal. Todas as informações são veiculadas na página pessoal do candidato. Enfim, a análise foi feita pelo Dr. Pumes e esse foi o entendimento dele, com o qual não vou me opor, razão pela qual aqui estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, então, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, antes de iniciar propriamente o meu voto, eu gostaria de fazer um mero registro de uma data histórica que se avizinha, e eu vou explicar o porquê. Na data de amanhã, comemora-se, já está sendo comemorado no mundo inteiro, os 200 anos do falecimento do imperador Napoleão Bonaparte. Ele foi um gênio militar, todos nós sabemos, um administrador notável, mas deu, e aí a razão da minha intervenção, uma contribuição notável ao direito e às instituições judiciárias da França e que se projetaram no nosso país. Ele criou, em 1804, já como imperador, a Corte de Cassação da França, que foi criada, digamos assim, os seus rudimentos assim na Revolução Francesa, chamava-se o Tribunal de Cassação, mas ganhou o corpo e a configuração que conhecemos de hoje, inclusive com uma nova nomenclatura, Corte de Cassação, a partir de 1804, já no governo dele, como imperador. A Corte de Cassação influenciou muito o mundo inteiro, inclusive a formação do nosso Supremo Tribunal de Justiça, que a história do nosso Supremo Tribunal Federal começa em 1828, com o Supremo Tribunal de Justiça, e se projeta com a República e se avizinha agora aos 200 anos. Então, ela serviu também de modelo, o mestre Armínio aqui, que é professor de processo, e mestre Fischmann também sabem disso, com a peculiaridade que na Corte de Cassação o tribunal firma a tese, anula o julgado e devolve para fazer aplicação na instância inferior daquela tese ao caso concreto. E ao contrário do nosso caso. Aqui, quando o Supremo conhece da causa, seja na vigência da Constituição anterior, seja agora, e o STJ, ele julga a causa quando há negativa de aplicação à lei federal, e a Constituição, no caso do Supremo. Criou o Tribunal de Contas, foi uma criação dele, Napoleão Bonaparte, a Itália copiou, o Brasil também, na proclamada República, com influência de Rui Barbosa, e principalmente os ornamentos legislativos. Código Civil, que já ultrapassou os 200 anos, e influenciou diretamente o Código Civil brasileiro de 1916, o Código de Vilac, o Código Civil alemão de 1899, bastante influenciado pelo Código Civil francês, enfim, o Código de Instrução Criminal, que inspirou a nossa legislação processual penal, e o Código Penal, como dizia René Garot, quando fez um dos primeiros comentários ao Código Penal francês. Então, eu apenas queria fazer esse registro, senhor presidente, tendo em vista a importância da personalidade e, sobretudo, o que ele projetou, digamos assim, nas instituições judiciárias da França e que inspiraram o mundo. Então, feito esse breve registro, eu queria acrescentar que, no caso, o meu voto está exatamente na linha do parecer do Ministério Público. Em homenagem ao eminente advogado, eu vou ler
a parte principal da minha ementa, que diz ao caso concreto. Eu estou, como já antecipei, votando por negar provimento ao recurso, e digo o seguinte: suposta publicação de matéria contendo atos institucionais de campanha em perfil pessoal do prefeito, candidato à reeleição, o que configuraria abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. Eu menciono o dispositivo da Lei 9.504, de 97, que estamos aplicando e interpretando, e digo o seguinte: não caracterizado o abuso do poder econômico, político ou dos meios de comunicação social, cujos conteúdos divulgados circunscrevem-se à promoção pessoal do concorrente à reeleição, dentro dos limites permitidos pela legislação eleitoral. Publicações veiculadas no perfil do candidato com a exaltação de suas realizações como prefeito, sem a utilização de recursos públicos. A propósito, inclusive, sobre esse tema, no campo da ação de improbidade, há um parecer do saudoso mestre Almiro do Couto e Silva, onde ele, respondendo a uma consulta, acho que do então prefeito Tarso Genro, um dos mandatos dele de prefeito, este parecer primoroso está publicado na revista Direito Administrativo, e que faz também essa distinção e a exata interpretação dessas vedações para o efeito de ação de improbidade e ação popular. E também pode-se compreender essa questão aqui também e aplicar as lições do saudoso mestre. Feito esse registro, senhor presidente, cumprimentando o eminente advogado e me associando aos cumprimentos já formulados por Vossa Excelência aos colegas, ao Ministério Público e à direção-geral, o voto é por negar provimento ao recurso. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Senhor presidente. Pois não, desembargador Gerson. Não é propriamente uma manifestação de voto, e até me penitencio porque há pouco fiz um voto vista na relatoria do desembargador Thompson, mas quero também trazer a público aqui à Corte que tive o privilégio de assistir ontem à audiência pública da comissão da PEC 19919, em que um dos palestrantes foi o nosso eminente desembargador Thompson Flores, como sempre, uma aula magna sobre a Constituição, sobre a história da Constituição, e mais, recebeu elogios merecidos, como sempre, de homens e juristas da estatura de Modesto Carvalhosa, Ives Gandra. Então, nós temos, às vezes, a gente talvez não perceba a grandeza dessa corte, não na minha pessoa evidente, mas nas figuras do desembargador Abreu, do desembargador Silva, do desembargador Thompson e os demais colegas. Eu quero parabenizá-lo aqui de público, desembargador Thompson Flores, e agradecer mais uma vez a sua aula. É só essa intervenção acompanhando o voto eminente do eminente relator. Vossa Excelência foi muito generoso comigo. Muito obrigado. Eu gostaria também de aderir à manifestação do desembargador Gerson, inclusive alcançando também a manifestação que tivemos há pouco, do desembargador Thompson, sobre a data de amanhã, e parabenizá-lo, dizer que essa é uma honra e um privilégio para o TRE ter uma composição como tem de todos os colegas e que se não percebe a cada dia a cultura jurídica e a cultura geral dos colegas. Então, parabéns a todos aí, estamos muito felizes e privilegiados com a composição deste pleno. Não recordo se já consultei... Presidente... Pois não, desembargador Armindo. Sim, senhor presidente, eu ia me referir ao desembargador Thompson no processo que sou relator e a pedido de preferência. Mas, já que o agora fui eu que atropelei. Não, jamais, não, cada um, não, é como eu era relator posteriormente, né? Não há atropelo nenhum, pelo contrário. Mas, como o tema fluiu, eu quero expressar a minha satisfação de ter presenciado ontem a audiência pública, a exposição do desembargador Thompson, que é, como disse o desembargador Gerson, é uma aula magna, como sempre, e o reconhecimento que o desembargador Thompson tem em nível nacional. O professor Modesto Carvalhosa, ao iniciar a sua exposição, se referiu ao desembargador Thompson como digno representante de uma alta linhagem de juristas. E depois o professor Ives Gandra fez um intercâmbio cultural
com o desembargador Thompson, com as suas referências à cultura francesa, que se ouvia e se via deliciosamente, não é? Que é tão raro hoje em dia. E o desembargador Thompson trouxe oportunas considerações, especialmente sobre o crime de perjúrio, que levou o professor Ives Gandra a recordar uma conversa que teve no almoço mais reservado com a juíza da Suprema Corte, Sandra O'Connor, em que ele achou que teria cometido uma indiscrição ao manifestar sobre o eventual julgamento pela Suprema Corte do impeachment do presidente Clinton. E a resposta da juíza O'Connor foi muito franca, talvez surpreendendo o professor Ives, dizendo que ela votaria pelo impedimento do presidente Clinton, porque ele havia cometido uma falta gravíssima, qual seja, mentiu para a nação. Isso nos leva a algumas reflexões sobre os dias atuais. Mas também eu quero endossar o registro do desembargador Thompson, cultíssimo, sobre o Napoleão. O busto dele está bem atrás de mim aqui, não é? É um dos personagens da história que admiro, né? E na vida jurídica, o seu decisivo posicionamento ao Código Napoleônico, em que ele participou da elaboração das discussões e propôs suas definições, em que integravam Cambaceres, notável jurista, e Portaleza, não é? De sorte que Napoleão eu tinha uma irmã que dizia que era uma cultura digna de Leibniz. Né? Leibniz atuava em todas as áreas do conhecimento. Napoleão é uma figura marcante da história da humanidade. Né? Então, feito esse breve registro, mais uma vez, né, dizendo da minha honra de partilhar esta corte com todos os colegas, mas aqui, já que se trata de um registro sobre o evento de desembargador Thompson, uma manifestação tão grandiosa, tão feliz sobre Napoleão, a minha honra, desembargador Thompson, de poder ter esses momentos de convívio com Vossa Excelência e esse aprendizado que Vossa Excelência nos dá a todos nós. Bondade sua. Verdade. Eu que aprendo com todos. É verdade. De fato, é uma honra e um privilégio ter os colegas compondo esse pleno, e em especial do desembargador Thompson Flores, como todos os demais, que realmente a cada dia enriquecem os julgamentos desta corte. Bem, colegas, então, os colegas já se manifestaram na rede a respeito do recurso, colocando seus votos, e agora sem qualquer acréscimo modificativo. Então, o recurso 060017302 de Júlio de Castilho negaram provimento unânime. O próximo, nós temos 2 mandados de segurança interpostos pela mesma parte, ambos de relatoria do desembargador Armínio da Rosa, e ambos com pedido de sustentação pelo doutor Lucas Matheus Renich. Não sei se a pronúncia está correta. Se não estiver, me desculpe, doutor Lucas. Eu consulto o relator. Está correto. Pois não, doutor Lucas? Está correto, sim, é assim mesmo. Muito obrigado. Eu consulto o relator se podemos julgar, quer julgar juntos, conjuntamente, ambos? Pode ser? Sim. Tá. Então, agora, nesse caso, há um pedido de sustentação oral pelo doutor Lucas, e se trata aqui de um agravo regimental. Mas, neste caso, nós vamos deferir a sustentação oral com base no artigo 66 do Regimento Interno, porque se trata de uma decisão terminativa, na qual agora o eminente relator e o procurador irão expor, na qual é um recurso contra a decisão que indeferiu a inicial. Portanto, neste caso, embora se trate de um agravo regimental, cabe a sustentação oral, né? E fica assim deferida ao doutor Lucas a sua manifestação. Eu consulto o doutor Lucas primeiro, se dispensa o relatório, por parte do relator, e, segundo,
Já que se trata de um julgamento conjunto, conforme o eminente relator já anunciou para o encaminhamento, então eu solicitaria ao doutor Lucas que faça a sustentação oral única e, se precisar um pouco mais de tempo, já que se trata de 2 processos, nós podemos deferir 5 minutos a mais, né? Então, se o doutor Lucas precisar de mais tempo, será obtido. Tá? Então, o senhor... Muito obrigado, mas não será necessário, doutor. Perfeito. Então, Vossa Excelência já concordou com a dispensa do relatório, então está com a palavra, doutor Lucas. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de saudar os ilustres representantes dessa corte, senhor presidente, senhor relator, representante do Ministério Público, demais colegas aqui presentes. O mandado de segurança, objeto de agravo regimental, os 2 mandados, na verdade, eles versam sobre decisões interlocutórias num processo de AIME, originário da cidade de Viamão, em que o MPE ingressou pedindo a impugnação do mandato eletivo do vereador Ederson. No ingresso da ação, o Ministério Público Eleitoral ele acostou algumas testemunhas e acostou alguns documentos. Após a apresentação de contestação, o Ministério Público Eleitoral apresentou réplica e, na réplica, acrescentou novas testemunhas e acrescentou novos documentos, que já existiam anteriormente ao ingresso da ação, não havendo como se dar provimento ao ingresso desses documentos. Peticionamos nos autos em sede de tréplica, impugnando as novas testemunhas arroladas e impugnando os documentos juntados, pois se tratava de documentos intempestivos, os quais foi negado o pedido de tréplica, quanto à não juntada destes documentos, o que motivou o presente mandado de segurança. Em sede de liminar do mandado de segurança, foi negada o desentranhamento dos documentos e, consequentemente, a não oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente, e extinto feito, indeferida inicial e o não conhecimento dos mandados de segurança, o que motivou daí o agravo regimental nesse sentido. Quanto ao agravo regimental que pede o indeferimento da oitiva das testemunhas, essa própria corte, em processo 06000431 de 2020, dessa eleição passada, em caso idêntico, deferiu mandado de segurança nesse sentido, de que a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente deveria ser negada. Então, o que se pede aqui é que se tenha segurança jurídica de se manter as decisões no mesmo sentido, embora se tratando ainda de mesma eleição. Cabe ressaltar ainda que nesse processo utilizado como referência, o próprio Ministério Público Eleitoral e o próprio desembargador, ora relator nesse feito, se manifestaram favoravelmente à nulidade dessas testemunhas prestarem depoimentos que foram arrolados intempestivamente. Então, desse modo, pede-se provimento, tanto no agravo regimental do processo de mandado de segurança 060049, quanto no agravo regimental de processo de mandado de segurança 060050. Obrigado. Bem. Então, já concluiu, doutor Lucas? Sim, senhor. Muito bem. Desembargador Armínio, eminente relator, com a palavra. Desembargador, gostaria de me manifestar pelo Ministério Público. Desculpe. Claro que sim. Desculpe, estava distraído aqui. Doutor Fábio Venzon, por gentileza, pelo Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, renovando as dois processos. Doutor Lucas. Em conjunto, os 2 processos, o 13 e o 4 da pauta. Sim, exatamente, sobre os 2. Então, renovando as saudações, uma saudação especial ao doutor Lucas, que se encontra na tribuna. O eminente relator, nesse caso, o eminente relator, ele, na decisão que extinguiu o mandado de segurança, entendendo que não houve decisão teratológica, então não seria o caso do mandado de segurança, ele buscou conferir a interpretação que assegure a máxima efetividade à tutela do direito material, que no caso aqui
nós estamos falando de AIME, então ela objetiva a cassação do mandato em virtude, conforme a Constituição, abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, aqui é referido à questão de corrupção. Então, a tutela do direito material, a busca da máxima efetividade, sem, contudo, prejudicar a garantia do contraditório da ampla defesa. Buscou o relator conciliar a máxima efetividade da tutela do direito material com as garantias do contraditório da ampla defesa, considerando, inclusive, o evidente interesse público subjacente às ações eleitorais, notadamente uma ação como uma AIME, que, como referido, busca assegurar a lisura do pleito nas hipóteses que pode ter havido corrupção, abuso de poder econômico ou fraude. Né? Então, existe um interesse público subjacente que conduz exatamente a essa interpretação, que a interpretação no sentido de não obstar informações que cheguem aos autos, desde que essas informações, desde que esses dados, que são importantes, que podem contribuir para o julgamento, desde que esses dados, desde que a outra parte, a parte demandada, possa, sobre os mesmos, se manifestar. É evidente que não seria possível se considerar, se aceitar documentos no julgamento que a defesa, em relação aos quais a defesa não pudesse ter se manifestado. Tampouco a oitiva de testemunhas que não se permitisse a defesa uma contradita. Mas não é o caso. Assim, não há violação à ampla defesa e ao contraditório, no sentido de que a defesa tem conhecimento dos documentos, pode certamente em audiência, ou se vai se realizar em audiência, mas se manifestar e até oferecer uma contradita às testemunhas, né? Então ela tem a informação e a reação, e a possibilidade de reação, né? Então, garantido aí o contraditório. E o relator, ele embasa isso nos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Lei Complementar 64/90, aplicável à AIME por força do artigo 171 da Resolução TSE 22.154, de 2006, que mencionam os dispositivos da Lei Complementar, fazem referência ao poder que tem o magistrado de ofício determinar diligências e, enfim, as testemunhas, por exemplo, podem ser tidas como testemunhas que o juiz entendeu como necessárias, passam a ser testemunhas do juízo, não são mais testemunhas à parte. Então, amparadas nesses dispositivos que permitem essa maior liberdade do juiz de instruir a ação eleitoral em virtude do interesse público subjacente à mesma. Né? Então, nesse sentido, também estamos entendendo que não está caracterizado, e aí, até mesmo, a Corte entendendo dessa maneira, a nossa posição daqui para frente será sempre nesse sentido, né? de assegurar a máxima tutela, a máxima efetividade da tutela do direito material, permitindo, portanto, que a instrução seja uma instrução em que a gente não vede a chegada de informações, que são informações importantes, desde que assegurado o contraditório e ampla defesa, desde que não se postergue o processo por muito tempo, o que não é o caso. Como a gente vê, nós estamos aí com uma instrução já bem adiantada e uma ação que foi ajuizada agora há pouco tempo. Então, com essas considerações, o Ministério Público se manifesta e requer o desprovimento do agravo interno. Muito bem. Então, agora sim, com a palavra o eminente relator, o desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, endossando todas as saudações já feitas, na verdade, o tema é muito simples, mas traz consigo um debate muito interessante. E, para quem gosta de processo, ele permite divagações, as quais eu vou procurar me furtar o máximo possível. A questão é a seguinte: é o ataque às decisões interlocutórias. Como ele se dá? E, a esse respeito, os ordenamentos jurídicos têm opções. Na teoria de um processo infirmado pela oralidade, e é a clássica lição de Kiovenda, de um dos 3 atributos do processo oral, as interlocutórias são irrecorríveis. Mas isso porque o direito continental, salvo uma exceção, o ataque às interlocutórias implicaria em parar o processo, ser julgada o recurso referente à interlocutória e aí o processo voltar ao seu segmento. Só que o gênio lusitano criou um recurso que permite
o ataque às interlocutórias sem que se suspenda o andamento do processo, sem que se tenha que remeter o processo à instância superior. Os agravos, né? Sendo que, na origem do agravo no rosto dos autos, era um fator geográfico de distância, conforme a proximidade do juízo recorrido em relação à corte recursal. Conforme a distância, se interpunha esse agravo e aí se remetia os autos à corte recursal, naturalmente ela presidida pelo rei, que numa obra maravilhosa de Marcelo Caetano, na sexta-feira, à tarde, quando não tinha mais o que fazer, o rei então ia atender os seus desembargadores lá na casinha que ficava no fundo do terreiro do Paço. Mas nós temos os agravos. E isto ouvi o reconhecimento sobre essa maravilhosa criação lusitana do professor Vescovi, por ocasião do início da vigência do Código de Processo Civil Uruguaio, de 88, que foi se abeberar muito do Código Brasileiro. Notadamente naquilo que diz com a imediação da prova, que até então os juízes uruguaios, submetidos a um processo escrito, não estavam acostumados a ouvir diretamente as testemunhas. Prestavam depoimentos perante notários e eram juntados ao Deus dará aos homens. O Código Buzaide, de uma forma, para mim, magnífica, previu o ataque amplo às interlocutórias e submetendo a ausência de ataque à preclusão. É certo, e aqueles que advogaram com o Código de 73, o desembargador Silva, eu acho que chegou a pegar o de 39, né? Acho que sim, se ele estiver me ouvindo, né? Eu me recordo do advogado de Rio Parque dizer que o Código de 39, ele não estava atualizado, o Código de 73, mas o de 39 é melhor. Pois bem, o desembargador Gerson advogou com o Código de 73 e sabe muito bem o terror que era o rito do agravo de instrumento. Recorria-se, indicava as peças a traslado, a outra parte indicava também, formava-se o instrumento, vinha a contra-resposta, as contra-razões, e ainda os escrivães mais caprichosos conferiam o instrumento, né, para a decisão de retratação ou não, e depois se remetia ao tribunal. Muitas vezes, e essa era uma vantagem prática, quando o agravo de instrumento era completado para ser remetido ao tribunal, o processo já fora julgado e a questão recorrida estava superada. A alteração que houve no Código, uma das tantas alterações, fez com que, de imediato, essas questões e suas decisões fossem trazidas ao segundo grau, levando a um sobretrabalho ao segundo grau, porque, como disse no procedimento anterior, que deveria ser aprimorado, né? Mas, de qualquer forma, no procedimento anterior, muitas vezes, pela sua longa tramitação, quando o agravo era remetido ao tribunal, se é que era remetido, a Inês já era morta. Depois, outra reforma do CPC estabeleceu como regra o agravo retido e criou uma insegurança sobre em que casos se teria razão para admissão do agravo instrumento e que casos não. Nós todos, o presidente participou disso, nos tribunais, era uma situação de indefinição a respeito de hipótese de cabimento de agravo retido ou de instrumento. Recordo que no próprio órgão especial chegamos a apreciar mandados de segurança com decisões de relatores que entendiam que era caso de agravo retido e a parte dizia, não, o prejuízo aqui meu é imediato e irreparável. E quem tem que ser agravo de instrumento? Pois bem, o atual código, a meu sentir, em uma hora, adotou o critério 180 graus diferente do Código 73, qual seja, a da irrecorribilidade das interlocutórias, se concentrando tudo na apelação.
já que são irrecorríveis, não há preclusão e tudo se concentra no recurso final, que é o caso, já adianto, do nosso processo eleitoral aqui. É o caso do nosso processo eleitoral. Mas, para o Código de Processo Civil, não é uma boa solução. Tanto que o artigo 1022 terminou por ser revogado, na verdade, pelo STJ, com aquela interpretação de que é uma taxatividade mitigada. Isso, por um lado, trouxe uma insegurança para definir que decisões são recorríveis ou não, e eu parto do princípio que agora, do jeito que ficou, todas são recorríveis. E mais, gerou aquela situação de indefinição, de perplexidade inicial, de que, em relação às decisões proferidas antes dessa mitigação, como ficaria a preclusão? Porque se elas eram recorríveis, como entendeu o STJ, então teria que ter sido interposto o recurso adequado. Se não fosse assim, tivesse sido assim, preclusão. Só que o STJ teve que, nessa jurisprudência criativa que nós temos vivenciado, estabelecer que a preclusão somente se estabeleceria a partir da interpretação conferida por aquela corte, o artigo 1022, e a mitigação da taxatividade dos casos de agravo de instrumento. Então, volto aqui ao caso. No nosso processo eleitoral, na AIME, são irrecorríveis essas decisões interlocutórias. Concentra-se o ataque na decisão final. É isso. De sorte que o mandado de segurança, na verdade, procura antecipar algo que vai ser apreciado se e quando se tiver um recurso final. Ou seja, se a substituição de testemunha é definida no caso, ou a anexação de documentos deferida no outro caso, implicarem algum prejuízo à defesa. E com o que vai se levar ou a anulação do processo, ou a desconsideração dessa prova, da testemunha indevidamente incluída, se assim se entender, ou do documento indevidamente incluído, se assim se entender. Mas não prodigalizar o uso do mandado de segurança, transformando-se ele num agravo de instrumento quando o legislador não desejou isso. Adotou aquele critério de irrecorribilidade das interlocutórias, e que no processo eleitoral simplificado e enxuto como é, um juízo de sumariedade rápida, no conceito de Feiring-Gen, sumariedade rápida, que é outra coisa que é em relação à sumariedade cognitiva, que o processo eleitoral tem. Por isso que o legislador adotou essa técnica processual. E não vamos nós ser os operários da implosão do processo eleitoral a aceitar mandados de segurança que outra coisa não apresentam, senão a configuração de um indevido, indesejado, inadequado agravo de instrumento. É isto. E quanto ao precedente invocado da tribuna, trata-se de outra hipótese, foi por causa de uma representação em julgamento final. E aqui em si, com um procedimento diferente, e, portanto, soluções diferentes. De sorte que não bastasse o que expus, a súmula 22 do TSE só se dispõe a aceitar mandado de segurança em caso de decisões teratológicas ou similares, o que não é o caso. É uma decisão simples, corriqueira, sobre admissão de prova e sua produção. Com que, senhor presidente, pedido venha pelo voto massacrante, né? Mas às vezes o velho professor de processo civil não se contém, não é? É como voto, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Desembargador Silva, o microfone. Está sem som. Renovando as saudações a todos, presidente. A exemplo, como foi dito ao nosso estimado desembargador Thompson, a quem eu havia cumprimentado pelo nosso comunicador interno, quero agradecer também a aula magna do nosso desembargador
Abreu Lima. Realmente uma recapitulação maravilhosa. O senhor me fez lembrar do meu tempo de coordenador do Departamento de Recursos do Jurídico do Banco do Brasil, naquele tempo em que os agravos não continham efeito suspensivo e éramos obrigados a fazer um mandado de segurança para obter o efeito suspensivo do agravo. E com o número de jurisdição de todos os departamentos jurídicos do Rio Grande do Sul, caíam todos no meu departamento aqui, e eu cheguei a montar tipo um livro com indicativo o tamanho dos processos que se formavam com o agravo e o mandado de segurança para facilitar o exame dos desembargadores. Realmente é um tempo maravilhoso e como estas mudanças se sucederam na aula que o senhor acaba de nos recapitular. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado. Era um mandado de segurança para atacar uma legalidade, né? Porque o ato do juiz que recebia sem efeito suspensivo era legal. Agora, o que o desembargador Silvio não me satisfez é o seguinte: o desembargador Silvio advogou sobre a ES do Código 39. Não. Eu me formei em 75. Só concordei para dar dinamismo. Eu me formei em 75, comecei a advogar em 76. Desembargador Thompson, gentileza. Senhor presidente, eu apenas queria cumprir, obviamente, estou aderindo ao voto do relator e queria cumprimentá-lo pela aula magna que acabou de nos dar. Que bom que esse cacuete de mestre de processo civil está presente ainda em Vossa Excelência, eminente desembargador, e a satisfação de lembrar o mestre Alfredo Buzaide, que eu admiro muito, sem esquecermos o Pedro Batista Martins, que colaborou muito lá em 39 com aquele código, que teve seu mérito naquela ocasião, né? Então, com esse registro, cumprimentando o nosso notável mestre Armínio, o desembargador Armínio, e aderindo ao seu voto. Presidente, se me permite... Pedro Batista, ele ouviu o desembargador Silvio sobre o Código 39, hein? Presidente... Ele disse que ouviu o desembargador Silvio, várias sugestões. Pois não, desembargador Silvio. Eu quero só cumprimentar o doutor Lucas pelo esforço desenvolvido, porque na profissão de advogado, o fundamental é isso, é o zelo e é o peticionar na defesa do Constituinte. E, veja bem, e não ganharmos à luz de um exame com a profundidade feita pelo desembargador Armínio, que realmente gratifica muito a profissão do advogado quando ele peticiona e tem a convicção de que a sua petição é apreciada, é estudada e dirimida à luz do direito. Então, meus cumprimentos pelo zelo que o senhor empregou no seu trabalho. Era isso. Muito bem. Muito obrigado, senhor desembargador. Desembargador Gerson, por gentileza. Senhor presidente, não, apenas eu também quero cumprimentar o trabalho do Dr. Lucas, que sempre contribui de sobremodo, e como disse o desembargador Silvio, né, é o papel e a tarefa do advogado nas suas convicções, e também dizer da satisfação aqui de quem um dia deu aula poder ouvir aqueles que são os verdadeiros mestres, como o desembargador Thompson, o desembargador Armínio e todos os demais colegas. Na verdade, eu tenho a convicção de que quaisquer dos magistrados aqui presentes, de carreira, nas suas decisões, desembargador Armínio, dispensariam qualquer agravo, porque os fundamentos são algo que realmente, como dizia a doutrina italiana, não basta ser vencido, é preciso ser convencido. Daí a essencialidade da fundamentação. E a sua exposição sobre todo esse trotuar do agravo, que realmente foi o gênio lusitano, aurindo dos praxistas, que sempre foram muito elogiados da forma de encarar o direito, criaram, e eu também estou de pleno acordo que o agravo era de uma genialidade, porque ele fazia com que ou a questão ficava dirimida sob o manto da preclusão, ou a questão ficava postergada. E aqui eu faço coro que, pelos princípios da justiça eleitoral, e o doutor Lucas bem o sabe, pela celeridade, não há por que, digamos assim, trazer esses percalços ao processo, porque não há a preclusão sobre qualquer tema, porque vai tudo ser remetido para a decisão final. Então, eu queria também aqui fazer minhas as palavras do desembargador Silvio, tanto em relação à honra de compartilhar com o desembargador Thompson, o desembargador Butelli, o desembargador Oyama, o desembargador Silvio, mas também com o meu professor, desembargador Armínio Abreu de Lima, que sempre nos traz também
e para mim um tema também bastante afeto, que é a área do processo civil, né? Que, como dizia o sempre querido professor, saudoso professor Ovídio, é a área do processo mais sensível às mudanças. Os juristas do direito material, em geral, trabalham com categorias estáticas, mas a vida transparece e as verdades através da relação processual. Então, nesse sentido, estou acompanhando o relator e também elogiando o voto bem lançado, senhor presidente. Muito bem. Algum colega mais deseja se manifestar, então podemos proclamar o resultado. São 2 agravos regimentais em mandado de segurança, julgados em conjunto, conforme estabelecido inicialmente. É o mandado de segurança 060.004966 e o 060.0050/51, ambos relatados pelo desembargador Armínio, e em cada um deles o resultado é a unanimidade negar um provimento ao agravo regimental. Mesma decisão para ambos agravos. O próximo julgamento da tarde é o recurso 060.026765, de Porto Alegre, também relatoria do desembargador Armínio da Rosa. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, prestação de contas, exercício 2018, do Diretório Estadual do Solidariedade, em que a unidade técnica verificou que recurso do fundo partidário não houve a devida comprovação do gasto de parte dos recursos do fundo partidário, no tocante de R$30 mil. Esse valor de R$30 mil, ele seria para pagar uma pesquisa, Instituto de Pesquisa. Acontece que o prestador informou, porque assim, a resolução em relação aos recursos do fundo partidário, ela não fica no mero formalismo assim de apresentação de nota fiscal, enfim, ela vai além. Nós temos aqui o artigo 18, parágrafo 1º, parágrafo 7º, inciso 1, da resolução 23546/2017, que se aplica ao caso, e que diz o seguinte: ela fala da comprovação dos gastos de recursos do fundo partidário. Ela menciona: os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se que, nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos documentos fiscais devem identificar no seu corpo ou em relação anexo o nome de terceiros contratados ou subcontratados, e devem ser, os documentos fiscais, acompanhados de prova material da contratação. Quer dizer, se é um trabalho de publicidade, tem que trazer o produto daquele trabalho. Se é um trabalho de uma pesquisa de opinião, tem que trazer o produto daquela pesquisa de opinião. Então, aqui nesse caso do fundo partidário, não fica apenas no formalismo de trazer uma nota fiscal. E nesse caso, o prestador teria referido que, infelizmente, quanto aos documentos dessa empresa que prestou serviços ao partido, a mesma diz ter perdido todas as informações dos trabalhos realizados no ano 2018. Infelizmente, essa informação de que a empresa teria perdido ela não satisfaz aqui a prestação de contas de forma a comprovar. Continua sem comprovação esse gasto. Como esse gasto representa, gasto não comprovado com recurso do fundo partidário, representa 13,86% dos recursos recebidos, recursos públicos recebidos, é o caso de desaprovação das contas e aplicação da multa. Aqui não é o caso, não existe sanção para esse tipo de conduta importante a suspensão de cotas do fundo partidário, só para recurso original identificado e fonte vedada. Então, fica restrito a devolução do recurso e a aplicação da multa. E, nesse sentido, é o nosso parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, como costuma ser, o parecer do doutor Fábio é correto, né? Não há mais o que acrescentar. A necessidade de comprovação adequada da prestação de serviço, a justificativa apresentada não é suficiente, e com o que é caso de aplicação, de devolução da quantia de 30 mil mais a multa correspondente. Não? É o voto, senhor presidente. Muito bem. O próximo é embargos de declaração. Senhor presidente, presidente, vamos proclamar o resultado, presidente? Senhor, também não, eu estou presidente, seria bom proclamar o resultado, porque eu fiz um voto bem sintético.
Eu estou de Hoje acordo. tem que me concentrar mais aqui. Eu acho que duas atividades aí simultâneas não é possível. Né? Desculpa. E aí é importante a proclamação, que eu fiz a conclusão bem enxuta até. Sem dúvida. Não só proclamar o resultado, como colher os demais votos, né? Principalmente. Eu consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Então, prestação de contas 060026765 de Porto Alegre, a unanimidade, desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$30 mil, acrescidas da multa de 5% nos termos da fundamentação. Decisão unânime. O próximo é um embargo de declaração 060051888, relatoria do desembargador Armindo da Rosa, procedência de Cerro Grande do Sul, com a palavra o eminente relator. Embargo de declaração. São segundos embargos de declaração de algo que repetir exatamente o que já se examinou nos anteriores, né? E vejo aí um caráter protelatório, né, para retardar a satisfação do apenamento, de sorte que eu estou, a par de desacolher essa declaratória, impondo multa pelo caráter protelatório. É o voto. Perfeitamente. Colegas, consulte os colegas, alguém deseja se manifestar? Então, embargo de declaração 060051888 de Cerro Grande, a unanimidade, não conheceram do segundo embargo declaratório e condenaram a embargante ao pagamento de multa de 1 salário mínimo por litigância de má-fé. O próximo é o 060040648 de Santa Vitória do Palmar, relatoria do eminente desembargador Armindo da Rosa, e passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, esse caso é recurso de Alex Santos, candidato a vereador, Santa Vitória do Palmar, contra julgamento de procedência de representação por propaganda irregular proposta pelo MDB, em que foi condenado ao pagamento de multa de R$10 mil, porque ele não teria colocado o dado do CNPJ, impulsionamento, propaganda impulsionada, e não teria colocado no rótulo o CNPJ. Acontece que foi reconhecido aqui na sentença, e foi inserido no rótulo a informação propaganda eleitoral, que é outro requisito, faltaria apenas o CNPJ. Também foi reconhecido pelo magistrado que o CNPJ se encontrava ao clicar no ícone sob esse anúncio. Então, isso aqui é exatamente igual ao dos julgamentos da Corte, em que o primeiro julgamento foi o caso da representação do candidato a prefeito Nelson Marquesan contra o candidato José Fortunati, a processo 06035, dígito 21, que se entendeu que a informação colocada nesse local é uma informação, o CNPJ está lá, mas a pessoa tem que clicar, ele não está no rótulo, como seria o normal, mas a informação do CNPJ está, basta que a pessoa clique. Naquele caso, se entendeu que isso afastava a ilicitude. Então, a situação é a mesma, nós estamos opinando pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armindo da Rosa. Também aqui, senhor presidente, o parecer do doutor Venzon é completo, não há o que acrescentar. Estou votando pelo provimento. Perfeito. Consulte os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, recurso 060040648, de Santa Vitória do Palmar, a unanimidade deram provimento ao recurso a fim de afastar a sanção imposta por inexistência de irregularidade na propaganda eleitoral. O próximo é cumprimento de sentença em prestação de contas, número 060087126, de Porto Alegre, um acordo proposto pela Advocacia Geral da União, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Parecer é pela homologação do acordo. Muito bem. Desembargador Silvio, eminente relator. Presidente, é no mesmo sentido, presidente, apenas dizendo que, varrida para a lateral algumas preocupações, é uma alegria estar nesta corte me abeberando, como todos,
das aulas magníficas que ocorrem durante as sessões. Na verdade, é a homologação do acordo extrajudicial firmado entre a União e o candidato. É o voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar sobre o voto. Então, prestação de contas 060-087126 de Porto Alegre, homologaram o acordo unânime. O próximo é o 060-097761 de Lajeado, relatoria do desembargador Silvio Moraes. Recurso interposto por Carolina Simão Gasparotto. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso interposto por Carolina Gasparotto contra a sentença julgou parcialmente procedente representação eleitoral por propaganda irregular na internet, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em que foi aplicada a multa de R$5.000, porque, no caso, tratava-se de impulsionamento e não havia a expressão propaganda eleitoral. A recorrente, ela reconhece que não havia essa informação, e essa informação é exigida pela legislação sob pena de multa, conforme já vários julgados dessa corte, só que ela alega que, basicamente, teria contratado uma pessoa para fazer esse impulsionamento e essa pessoa que teria cometido esse equívoco, né? Mas cumpre ressaltar que, conforme a nota fiscal trazida com a contestação e com o recurso, o microempreendedor individual, essa pessoa que foi contratado para o serviço, ele foi contratado para serviço de datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação e edição, não havendo, portanto, qualquer contratação específica atinente à veiculação de mensagem publicitária mediante impulsionamento. Não fosse isso, ainda que tivesse sido contratado para isso, o certo é que não pode a candidata se eximir da sua responsabilidade sob a alegação de que a pessoa que ela contratou é que cometeu o equívoco. Cabe a ela, nós já vimos várias alegações nesse sentido em relação, por exemplo, ao Facebook, cabe ao candidato depois entrar com uma ação regressiva, eventualmente para se ressarcir dessa multa, mas não é que nessa área eleitoral que vai se discutir essa relação e a culpa do terceiro. Então, o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Presidente, o voto está indo no mesmo sentido do parecer do Ministério Público, porque, na verdade, a alegação trazida com o recurso é de que fora conferida a uma terceira empresa promover a veiculação da propaganda com impulsionamento no Facebook, mas, na verdade, faltou a inscrição, faltou ou o CNPJ ou o CPF e a expressão propaganda eleitoral, de sorte que não há como suprir. O voto ele é um pouco alongado, ele examina cada questão, ele tem jurisprudência do nosso tribunal, a situação também está consolidada no TSE, de sorte que não há outro viés senão julgar pelo desprovimento do recurso, que é como estou votando. Muito obrigado. Muito bem. Consulto os colegas se tem alguma manifestação de voto. Então, recurso 060-097761 de Lajeado, a unanimidade negaram provimento ao recurso. O próximo é o 060-0466/81 de Horizontina, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, recurso contra expedição de diploma, proposto pela Coligação Trabalho e Determinação, que você conhece, PT, PDT e Diretório Municipal, Partido dos Trabalhadores de Novo Machado, em favor de Mauri Antônio de Almeida, candidato eleito vereador no município de Novo Machado, eleições de 2020. Aqui é a alegação da existência de causa de inelegibilidade constitucional, no caso, o analfabetismo. Entendem que o candidato que foi eleito seria analfabeto. Acontece que houve a juntada de histórico escolar do recorrido, o qual consta que cursou até a 4ª série de ensino fundamental. Então, entendemos ser documento hábil ao afastar o analfabetismo, sendo que, em nenhum momento aqui, o recorrente alega fraude desse documento, um tipo de impugna esse documento no sentido de ser fraudulento, alguma coisa do gênero. Então, não houve a comprovação do analfabetismo, e o nosso parecer é pela improcedência do pedido. Perfeitamente. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, o voto é na exata linha
disposta pelo Ministério Público, eu apenas acrescentaria que o procedimento do recurso contra a expedição de diploma, ele é um procedimento, quanto à questão da prova, mais rígido, porque ela deve ser uma prova pré-constituída. Além de não ter sido feita pela parte que invocou, houve, como disse bem o doutor Fábio Venzon, comprovação da escolaridade. Então, essa argumentação sobre o analfabetismo, quando não foi colocada em liça o atestado História Escolar do Ensino Fundamental, emitido pela Escola Estadual, primeiro grau Vasco da Gama, lá do município de Tucunduva, de modo que não há razão para o acolhimento. Eu apenas, como havia um pedido de penalização por má-fé, eu estou rejeitando esse pedido porque entendo que não houve propriamente, aqui não está caracterizado, não houve dolo na conduta, e pelo princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, entendo que não é o caso de se aplicar má-fé. É nesse sentido, então, pela improcedência do recurso, senhor presidente. Perfeito. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, proclamando o resultado 060-0466-81 de Horizontina, a unanimidade julgaram improcedente o recurso contra a expedição de diploma. Colegas, eu observo aqui na rede que os demais da pauta jurisdicional, o 11 até o Opa, correu demais aqui. Notebook é rápido. Bem, é do processo número 11, que é o que nós estamos, né? Ao 16, senhor presidente. Do 11 até o 16 é a jurisdicional. Eu consulto os colegas, eu observo que todos são unânimes. Senhor presidente, só eu tenho uma dúvida, que é da minha relatoria, do 12 da pauta, é a de uma ação de inexigibilidade. E me parece que, inclusive, o quórum é um quórum diferente. Não, sim, por isso que eu vou fazer justamente a consulta agora. Nós temos aqui unanimidade em todos os processos. Então, eu consulto aos eminentes relatores e também ao doutor Fábio Venzon, se querem destacar algum processo para nós julgarmos individualmente esse, na forma normal, e aqueles que não tiverem destaque, ou seja, que forem unânimes e tiverem a concordância do doutor procurador, então nós vamos proclamar os resultados. Bem, eu vejo aqui, então, o desembargador Gerson. Em relação ao 12 da pauta, eu gostaria de fazer uma breve... Perfeito. Sim, vamos destacar ele agora, desembargador Gerson. Então, os demais, depois vamos dar o resultado dos demais. O 11 da pauta é o recurso 060-0253, 56/73, de Santa Maria, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann. Não há destaque, o doutor Fábio Venzon o voto aqui do relator e da unânime é não conheceram do recurso. É o 0600-25673? Exatamente. Isso aí. Só um segundo, deixa eu só ver o que pois não. aqui. Senhor presidente, os demais está tudo de acordo com o parecer? Sim, agora nós vamos só julgar esse aqui agora, e depois vamos julgar o 12 e depois os demais vamos... Tá. Não, esse aqui, o nosso parecer é para intempestividade. Esse 25673 é para intempestividade. E é o voto do relator não conhecendo e não tem divergência. Então, estando todos de acordo, o recurso 060-025673 de Santa Maria, unanimidade não conhecendo. O 12, o seguinte da pauta, é o 060-048522, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, recurso apresentado pelo Diretório Municipal de Maquiné. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon, o 12 da pauta, 060-0485. Presidente, as saudações, é o 485, dígito 22, não é isso? 0485/22. Ok. Maquiné. Trata de recurso que parecer do doutor Pumes, trata de recurso eleitoral interposto em face da sentença julgou improcedente AIGE, ajuizada pelo PDT, em face de Éder Luiz Rodrigues,
em face de vários candidatos a vereador também. E na AIGE foi narrado que Saleh Abdallah Júnior, médico dermatologista conhecido no litoral gaúcho, fez publicar em suas redes sociais, desde o início da campanha eleitoral, vídeos em apoio à coligação O Novo Maquiné Vem Aí, pelo qual concorriam como candidatos a prefeito e a vice, respectivamente, Éder Luiz Rodrigues e Ronaldo Éder Heck. No dia 30, o candidato Éder publicou no Facebook um desses vídeos, gravado pelo médico, em que ele prometia: eu vou doar à comunidade de Maquiné, elegendo Edinho prefeito e Éder vice-prefeito. Eu vou doar. Doutor Abdallah, dermatologista, vou doar um dia por mês de atendimento gratuito à comunidade de Maquiné. Então, pessoal, dia 15, vote Éder Edinho, e o doutor Abdallah dará um dia do seu trabalho no mês da cidade de Maquiné, gratuito. No caso, aqui no parecer do Dr. Pumes, ele afastou a questão da captação de sufrágio, entendendo que, nessa hipótese, não há eleitor determinável, assim, muito vaga, não seria o caso de aplicação do ilícito da captação do 41A, captação ilícita de sufrágio. Aí traz jurisprudência nesse sentido, inclusive envolvendo até um condomínio, no caso, em que se entendeu que a promessa, a delimitação do destinatário da propaganda, moradores do condomínio, não retira o caráter genérico da promessa. Então, o caráter genérico da promessa afastaria o 41A. Mas entendeu o Pumes que haveria o abuso de poder econômico, porque ele menciona que, mediante o compromisso público assumido por Saleh Abdallah Júnior de fornecer atendimento médico especializado gratuitamente à população de Maquiné, insere-se na disputa eleitoral um elemento que extravasa o debate de ideias e a exposição da biografia dos candidatos, buscando-se o convencimento dos eleitores como contrapartida a um benefício direto, a uma vantagem econômica de ocasião. O abuso do poder econômico pelos atores políticos menospreza o valor do voto como instrumento da cidadania, como uma oportunidade para que o eleitor busque refletir sobre os problemas políticos e administrativos de sua comunidade, adotando a escolha que repute mais adequada frente aos desafios existentes. Acaba por transformar o voto em mais uma mercadoria que pode ser negociada segundo a capacidade econômica do candidato ou dos seus apoiadores, no caso aqui dos seus apoiadores, em detrimento dos valores republicanos. É importante salientar que Maquiné é uma pequena cidade do litoral norte gaúcho com menos de 6 mil eleitores. Nesse cenário, a oferta de atendimento médico gratuito por um profissional conceituado na região, na área de dermatologia, especialidade muito requisitada e que não é adequadamente disponibilizada pelo SUS, consiste numa vantagem econômica extremamente relevante. Condicionando a oferta de tais atendimentos médicos gratuitos à vitória eleitoral de Éder e Ronaldo e clamando a população a votar em tais candidatos, Saleh Abdallah abusou do seu poder econômico, derivado de sua posição de médico especialista, referência na região, e da capacidade de ofertar gratuitamente o atendimento médico altamente requisitado, ao incutir nos eleitores a motivação de uma vantagem econômica de ocasião, para direcionar os seus votos. Tem-se com clareza, nesse caso, o desvirtuamento do processo eleitoral com a formação da vontade do eleitor, ficando sujeito à capacidade do detentor do poder econômico de direcionar em favor do candidato a quem pretenda beneficiar. No presente caso, o vídeo gravado pelo médico foi postado no perfil do Facebook do candidato, Éder, com o subsequente compartilhamento pelos demais recorridos candidatos a vereador, amplificando o alcance da publicação de modo a gerar em poucas horas uma inegável repercussão eleitoral sobre um pequeno município. Uma vez considerado o abuso de poder econômico como um emprego de recursos financeiros em espécie, ou que tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido ou coligação, interferindo indevidamente no certame, fica clara a sua ocorrência, porquanto no contexto que se verificou, a oferta de atendimento médico gratuito para a população ganha relevância suficiente para qualificar a potencial interferência ilícita no pleito, em benefício da candidatura de Éder Luiz Rodrigues e Ronaldo Heck nas eleições majoritárias de Maquiné. Quanto às sanções, ele menciona o que segue. Não se vislumbra a responsabilidade pelo abuso de poder econômico por parte dos recorridos que figuraram como candidatos a vereador, uma vez que estes, evidentemente, não seriam beneficiados com os votos que foram pedidos como contrapartida à oferta realizada por Saleh Abdallah Júnior, que ele pedia apenas para os candidatos da eleição majoritária. E não é possível caracterizar a participação que tiveram nos atos, o compartilhamento, como uma conduta com gravidade suficiente para justificar a imposição das sanções. E em relação aos candidatos à majoritária, o candidato, além de beneficiário, o Éder, no caso, e no caso, o Saleh Abdallah, né, o candidato, além de beneficiário, postou originalmente em seu perfil do Facebook a oferta realizada pelo dermatologista, revelando não apenas conhecimento e concordância com a referida tática eleitoral, mas quiçá a prévia aprovação e solicitação da medida. Ambos devem ser sancionados, portanto, com a pena de inelegibilidade para as eleições se realizarem nos 8 anos subsequentes a esta, conforme o artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 6490. Quanto ao candidato a vice-prefeito, Ronaldo Heck, também beneficiário do abuso de poder econômico praticado por Saleh Abdallah Júnior, tem-se que estaria sujeito à cassação do registro ou do diploma, nos termos do artigo 22, 14, parte final da Lei Complementar 6490, tendo em vista o princípio da unicidade da chapa. No entanto,
como, apesar do ilícito praticado, não lograram ser eleitos, fica prejudicada a aplicação da referida penalidade. Por outro lado, entende-se que também não ficou evidenciada nos autos a sua participação de modo a atrair a incidência da sanção de inelegibilidade. Exposto, o Ministério Público Eleitoral opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, eu apenas pedi o destaque, efetivamente, porque estou dando, na linha do parecer do Dr. Pumes, que aqui na sessão do Dr. Fábio Leu, parcial provimento ao recurso, e como as consequências desse parcial provimento implicam na inelegibilidade por 8 anos, eu entendi que era importante, então, que a Corte pudesse, aqueles que nos assistem, né? Mas realmente os fundamentos são esses. Não vi caracterizado aqui, neste caso, captação ilícita, porque não há um destinatário específico, mas entendi que houve sim a prática de abuso de poder econômico, com detalhes até que estão explorados no voto, de que esse é um profissional de muito renome no litoral norte, naquela região de Maquiné, um município de 6 mil eleitores, e como é um médico dermatologista, é uma região de muita exposição solar e muito procurado. E isso, certamente, este vídeo que foi divulgado e repercutido no Facebook do candidato a prefeito, trouxe, sem dúvida nenhuma, aquele caráter que nós, aqui no tribunal, temos sempre cuidado, e até trouxe o voto, um artigo, sobre a questão do assistencialismo, que eu digo assistencialismo disfarçado, porque são condutas que, lamentavelmente, se usa, e não é aqui, no país inteiro, sob a batuta de prestar uma assistência social em lacunas onde o Estado não vai, se criam aqueles famigerados currais eleitorais e uma relação de dependência do eleitor para com aquele que está praticando o assistencialismo. Então, eu queria apenas trazer esse voto como destaque, no sentido que estou dando parcial provimento ao recurso para reformar a sentença em parte, julgar parcialmente procedente a ação e declarar a inexigibilidade de Éder Luiz Rodrigues e Saleh Abdallah Júnior para as eleições a se realizar nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2020. Também estou isentando aqui o candidato a vice-prefeito pelas razões elencadas, além de não ter sido eleito, não há comprovação de sua ciência ou participação. É nesse sentido o voto, senhor presidente, pedindo escusas à corte, aos colegas, por ter pedido o destaque, embora entendendo importante no caso. Imagina, desembargador Gerson, isso é uma prudência que está corretíssima do colega. Eu consulto os demais colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, o recurso 0600485/22 de Maquiné, a unanimidade deram um parcial provimento a fim de reformar a sentença, em parte julgar parcialmente procedente a ação, para declarar a inelegibilidade de Éder Luiz Rodrigues de Saleh Abdallah Júnior para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2020, em conformidade com o artigo 22, inciso 14, parte inicial da Lei 64/90. Consulto os colegas, os 3 próximos recursos da pauta, de 13 a 15, tenho aqui como unânime. Consulto os colegas se alguém deseja destacar qualquer um dos 3, ou o doutor Fábio Venzon, se deseja, inclusive os próprios relatores podem declinar, informar se o parecer do Ministério Público, se o voto é na mesma linha do parecer. Pois não, desembargador Thompson? Senhor presidente, o 13 da minha relatoria é um caso muito simples, mas eu aqui estou divergindo do parecer do nobre procurador. Pode ser que ele queira sustentar. Exato. Então, com a palavra... Meu voto é pelo provimento, por isso que eu estou... Tá. O 13, só para o doutor Fábio ver, o 060061125. Sim, 600. O Capão Bonito do RS. Deixa eu... Só um momentinho aqui. Ok. Não, esse não há necessidade de sustentar. Não há necessidade? Não. Bem, então, o 13, 0600611/25, a unanimidade deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a representação e afastar a multa imposta.
O 14 é o 060-02-71-75 de Livramento, relatoria do desembargador Amadeu Butelli. Consulto se há algum destaque. Doutor Fábio Venzon deseja. O voto é pela negativa de provimento. O recurso, doutor Fábio. Esse é o 27175. 271/75. O relator e a decisão unânime pelo desprovimento. No mesmo sentido do parecer, então também não há necessidade de sustentar. Então, proclamando o resultado, 060-02-71-75 de Livramento, a unanimidade negaram provimento. O último da pauta jurisdicional é o 060-06-70-24, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, de procedência Alegria. O eminente relator, acompanhado pelos colegas, de forma unânime, está afastando a preliminar de nulidade e, no mérito, aplicando a teoria da causa madura, a fim de julgar improcedente a ação e indeferir o pedido de condenação de litigância de má-fé. Consulta o desembargador Fábio Venzon se deseja apresentar o parecer ou se é nessa mesma linha o parecer. Na verdade, é na mesma linha, no sentido de que havia, mais ou menos, assim, porque a nulidade, entendemos que havia nulidade, porque tinha a questão da multa, então não podia ser extinto sem resolução do mérito, né? Então havia nulidade da sentença, mas a causa está madura e seria o caso de julgamento pela corte pela improcedência. Então está mais ou menos na mesma linha. Exatamente, é o voto do eminente relator. Então, uma decisão unânime, não vejo nenhuma divergência aqui na rede, e então o recurso 060-06-70-24 de Alegria, a unanimidade afastaram a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, julgaram improcedente a ação, indeferindo o pedido de litigância de condenação por litigância de má-fé. Vencida a pauta jurisdicional, na pauta administrativa tem um processo de minha relatoria. É um pedido de prorrogação de requisição, 060-0077-34, de Canoas. Se trata aqui de um pedido de prorrogação da servidora, de requisição da servidora Jéssica Baldassari Ventura, feita pela meritíssima juíza da 134ª Zona Eleitoral. Como estão presentes os requisitos legais e interesse da Justiça Eleitoral, meu voto é pelo deferimento do pedido de prorrogação da requisição. Consulto os colegas se estão de acordo. Então, recurso administrativo 060-0077-34, a unanimidade, deferiram o pedido de prorrogação. O próximo recurso administrativo, relatoria do eminente desembargador Armindo da Rosa, número 000-3470-4301-92-18.000. Estou, então, passando aqui a palavra ao eminente relator, desembargador Armindo da Rosa. Presidente, colegas, tenha atenção à servidora, eu vou expandir mais um pouquinho aqui o voto, não é? Esse aqui, eu passo direto ao voto. É uma indicação para a jurisdição eleitoral da 159ª Zona. Não sei se... não, a indicação está feita. Não, é indicação. Vossa Excelência pode proclamar. Eu acho que esse que Vossa Excelência fala, não vejo aqui na pauta. Eu acho que não entrou em pauta hoje. Então vai ser para a próxima sessão. Ah, tá. Sim. Não, esse aqui, o eminente corregedor está indicando o nome do doutor Fernando Carlos Tomasi Diniz para exercer a jurisdição da 159ª Zona Eleitoral, que é aqui em Porto Alegre, a partir de 14 de maio de 2021. Consulto os colegas se concordam com a indicação do desembargador Armínio. Então, decisão unânime. A unanimidade acolheram o nome do doutor Fernando Carlos Tomasi Diniz para a titularidade da 159ª Zona Eleitoral,
a partir de 14 de maio de 2021. Bem, colegas, então, vencidas as nossas pautas jurisdicional e administrativa, cumpre lembrar que a próxima sessão será nesta quinta-feira, 6 de maio, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo a todos uma ótima tarde e muito bom trabalho a todos. Até quinta-feira, então, se Deus quiser. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos.